Vamos então dar início e vamos à nossa carta, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem de longe. Um abraço muito especial ao nosso irmão Alberto. Tem estado todas as quartas-feiras connosco, um abraço muito grande para ele. E à nossa irmã Filomena também. E a todos aqueles que nos seguem, um forte abraço. Vamos então fazer a leitura e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 1. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a alguns, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Irmãos, podemos nos sentar e vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto Veríssimo. Depois, os irmãos estejam à vontade, se quiserem partilhar algum pensamento connosco, possam o fazer, se fizerem um favor. Graças a Deus por sua palavra. Este é um momento muito importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Quantas pessoas não procuram algum suplemento alimentar, um vitamínico, para ganhar mais vitalidade, vigor, ânimo, disposição na vida? Encontramos pessoas assim na vida da fé, com muita disposição, com muita motivação. E como trabalham? Qual o segredo desta vitalidade? O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele mostra que, apesar da vida que ele levava como fariseu dos fariseus, rigoroso, legalista na lei. E olha que Saul, ele era rigoroso, ele era cruel, mas ao se converter ao Senhor, aqueles pecados e até mesmo quando ele concedeu e permitiu a morte de Estevão, Atos capítulo 7, mostra quão grande e cruel era este homem. Porém, Saulo de Tarso, Saul, se converte e a superabundante graça de Deus foi muito maior
do que os seus pecados vis. O apóstolo Paulo, ele escreve mais quase que a metade do Novo Testamento. Em termos de volume, dá um quarto sobre as escrituras do Novo Testamento. Mas em termos de livros, cartas, podemos dizer até que é a metade do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo. E 97 vezes ele usa a palavra charis, que no original grego significa graça. Enquanto que os demais escritores do Novo Testamento vão utilizar a palavra graça no máximo 45 vezes, metade daquilo que o apóstolo Paulo escreve. E aqui está o segredo. Está um homem que experimentou da graça de Deus, da graça bendita. E a graça se refere a um favor imerecido de Deus, um dom de Deus, algo de bom para nós que não merecíamos. Tamanha graça, tamanho dom que Deus nos apresenta. Sabe que tem um destacado rabino aqui em São Paulo, que anos atrás, numa entrevista, ele disse que Yeshua, o Messias, Jesus, não seria tanto o problema dos judeus em si, mas sim o rabino apóstolo Paulo, que estudou com Gamaliel. Ele coloca: Paulo sim nos deixa intrigado. A conversão do apóstolo Paulo é um milagre fantástico, extraordinário, e que cada um de nós podemos experimentar a transformação de vida. O maior desses dons que Deus oferece, através da sua graça, é a salvação. Efésios, a epístola que Paulo escreve, capítulo 1, no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Efésios capítulo 2, no verso 8, este dom maravilhoso é descrito desta forma: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, um presente, uma dádiva de Deus, que precisamos abraçar, absorver, experimentar, viver. Outro benefício desta graça bendita que o apóstolo Paulo coloca aqui: o efeito prático da obra da graça de Deus no coração de cada um de nós é ser um adorador. Antes de qualquer outra coisa, a graça nos move a adorar a Deus, a reconhecer que não merecíamos absolutamente nada, que os nossos pecados eram uma rebeldia, era uma ofensa tremenda a esse Deus Criador, santo e puro. João capítulo 9, quando Jesus dá a vista ao cego, capítulo 9 de João, verso 35 em diante, Jesus ouviu que o tinham expulsado da sinagoga. Encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é este, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Pela tremenda obra de tirá-lo das trevas e apresentar a maravilhosa luz, exercício da graça de Deus. A graça também produz um desejo na alma de cada um de nós em agradecer a Deus, em ser grato a Deus, em demonstrar isso nos nossos pensamentos e atos também. Tito capítulo 2, no verso 11, verso 12. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, os desejos mundanos, e vivendo neste presente século sóbria, justa e piamente. É isso que a graça faz. Nos faz afastar do pecado e de tudo aquilo que agride a Deus e sua santidade. A graça produz força, energia, motivação, disposição para viver. Mesmo porque o Senhor lá na cruz morreu para nos dar vida, e vida em abundância. 1 Coríntios 15, lá no verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos. Todavia não eu,
mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus é também para com o seu povo, de uma maneira disponível para nos ajudar em toda e qualquer situação, circunstâncias, dificuldades e tentações. O apóstolo Paulo experimentou isso. E quando ele relata em suas cartas sobre a graça bendita, é porque ela está ao alcance de cada um de nós. Quando ele enfrentava uma aflição terrível na sua vida, ele orou intensamente ao Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9 e 10, um verso muito conhecido: a minha graça te basta. É a resposta do Senhor à aflição do apóstolo Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz o apóstolo Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então, eu sou forte. Confira lendo também Hebreus 12, 28, ou mesmo Tiago 4, no verso 6. Quando passamos por situações aflitivas, angústias, dúvidas, desânimos, precisamos orar e buscar ao Senhor, que Ele vai derramar a sua graça bendita para nos fortalecer e nos motivar. Assim você vai adorar o Senhor, agradar ao Senhor, você vai deixar o pecado, o vício, e vai se entregar cada vez mais ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Cá estamos, irmãos, a continuar o nosso estudo na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14. Um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Em primeiro lugar, o grande abraço é para vocês que estão aqui presencialmente. E depois é para os outros. Enfim, é um abraço igual para todos. Eu gostaria de ler outra vez o versículo 14, que diz: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Bem, na semana passada, há 15 dias, eu falei sobre o que a superabundante graça pretende fazer. O nosso irmão Alberto falou também sobre o que ela pretende fazer nas nossas vidas e o que é que Deus quer fazer com essa superabundante graça. Espero que a gente não despreze a graça de Deus nesse sentido. Mas há aqui um aspecto importante que eu gostava de agora considerar no versículo 14, que é o seguinte. Ele diz assim: a graça do nosso Senhor superabundou. Não foi sozinha. Quando nós falamos em graça superabundante, olhamos para a graça superabundante e ficamos ali. É que aqui nós lemos de fé superabundante. E nós lemos aqui de amor superabundante. Porque diz: a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. E eu queria falar um pouco acerca disso. Porque falamos muito da graça superabundante e parece que a fé superabundante passa um bocado à margem aqui, passa aqui no meio dos pingos da chuva. E o amor superabundante. E quando aqui, e se a graça por um lado se refere superabundante, se refere à graça superabundante que o Senhor manifesta, já a fé é aquilo que Ele espera de mim de uma forma superabundante e um amor superabundante. Aliás, se vocês reparem bem, só para vocês poderem perceber melhor, vamos ler isto tirando-lhe o pensamento parentético, se fosse assim lido diretamente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé em Jesus Cristo. Pois. E eu gostava de que refletíssemos um pouco sobre isto, porque a superabundância da graça deve traduzir-se, na minha experiência e na vossa experiência, em superabundância de fé e de amor. A graça não está fechada em si mesmo. Ela quer produzir efeitos em várias dimensões. E duas das dimensões que estão aqui referidas é a fé e o amor. E, portanto, esta graça é esperado de nós que se traduza agora numa fé superabundante e num amor superabundante, que são duas fraquezas que o povo de Deus tem para com Deus.
e que revelam de alguma forma a falta de apreciação daquilo que ele fez. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é profundo. Eu confesso que é profundo, e sendo profundo é difícil de abordar e de explicar, mas eu vou tentar, pelo menos, aflorar ao de leve, e eu espero que o Espírito de Deus faça o resto do trabalho nos vossos corações a poder aprofundar este pensamento. Nós precisamos de uma fé forte. Quantas vezes o Senhor se vira para os seus, quando Ele estava cá na terra, e disse: homens de pouca fé? Quantas vezes? Quantas vezes? Vocês pensam que nós somos diferentes? Não é por acaso que nós lemos, e já vamos ver, já depois com o apóstolo Paulo, ele dizer: a vossa fé cresce muitíssimo. Mas não foi assim com todos. Mas a fé deve crescer muitíssimo. E eu até diria mais, deve ser mais do... A nossa experiência deve ser mais do que experimentar uma fé que cresce muitíssimo. Deve ser uma fé superabundante. É isto que está aqui. Superabundante. E eu vou-vos dar um exemplo que talvez... e vamos pegar num exemplo a sério, que é o exemplo de Jó. Irmãos, nós temos que atingir aquela craveira. Aquilo é que é uma fé superabundante. Se vocês quiserem um exemplo de fé superabundante, na Bíblia, é Jó. Quando ele diz isto: ainda que ele me mate, nele confiarei. Que fé? Confiança? Que confiança é esta? Que fé é esta? Ainda que ele me mate. Alguns, o discurso que nós ouvimos de muitos é: pá, se o Senhor me der isto e me der aquilo, eu vou confiar nele. Não foi isso que ele disse. Ainda que ele me tire tudo, tire isto, tire aquilo, olha, até vos digo mais, ainda que ele me mate. Isto é o extremo. Isto é o extremo da fé. Superabundante. Espero que tenham percebido. E por isso, quando nós lemos aqui isto deve nos fazer refletir. Em Lucas, no capítulo 7, em versículo 47, só para vocês pensarem só um bocadinho, lemos assim esta passagem acerca daquela mulher a quem o Senhor perdoou. E lemos assim: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. E quando nós lemos aqui, podemos ter as coisas viradas ao contrário. Então, mas calma lá, foi porque ela muito amou que teve os pecados perdoados. Leiam o que está a seguir. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabem porque é que nós temos déficit de amor? Porque não temos a noção da dimensão do perdão. Porque aquele que é muito perdoado, que tem a consciência do perdão que teve, ama muito. Irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Nós estamos todos no mesmo barco. A minha dívida não é maior que a vossa. A vossa é maior que a minha. E quando falamos a este nível, não podemos medir dívida. A dívida é igual. E é muito grande. E o perdão foi enormíssimo. E nós às vezes não temos a noção da dimensão do perdão. Porque isso vai se traduzir em amor. Porque a dimensão do perdão é a manifestação de graça. Essa graça superabundante que deve traduzir-se em mim e em vós em amor superabundante. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu só reconheço que fiz mal nisto. Só reconheço que fiz mal naquilo. Só é isto e aquilo, então pronto, tens perdão para isto e para aquilo. E o resto. Eu sou pecado. Eu sou pecado. Eu não tenho pecados. Eu sou pecado. No Pedindo Luz da próxima sexta-feira, se Deus quiser, isto vai ser abordado, este tema de eu ser pecado. Esta mulher amava muito porque sabia que os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Ora bem, depois temos a fé. Mas isto sobre o amor, havia muito para falar. Havia muito para falar. O déficit de amor, o pouco amor, o amor que é morno. Não se pode dizer que seja frio, mas é morno. Não é superabundante. Quanto à fé,
Lemos assim em Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Porquê é que a sua fé era grande? Vocês já pensaram porque é que a fé desta mulher era grande? Agora vamos pensar um bocado. Não basta só chegar aqui e dizer: olha, tem uma grande fé. Pois tinha. E porquê é que a fé dela era grande? Porque a dimensão da graça que lhe foi manifestada foi superabundante. Não era expectável, naquela sociedade, naquele tempo, naqueles dias, que uma gentia fosse atendida. E ela foi. O Senhor revelou graça àquela gentia. Superabundante graça. Por isso sai daqui uma grande fé. É isto que acontece com a superabundante graça. Bem, segundo aos Coríntios 8:7, nós vamos assim. E agora estamos no apóstolo Paulo a escrever as suas cartas. Ele diz assim: abundemos, aquilo que eu traduzo daquilo que nós lemos aqui é: abundemos, superabundemos na fé. E lemos assim: portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda a diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Mas o que eu quero aqui chamar a vossa atenção é temos aqui várias abundâncias, a vários níveis, mas uma delas que eu quero destacar é: abundais em fé. Irmãos, isto é pouco. Isto é para os coríntios. E vocês dizem assim: os coríntios abundavam em fé. Pois é, mas não lemos que superabundavam em fé, para não? Mas nós devemos ter uma fé superabundante. Ainda que seja meritório, de alguma forma, a fé abundante que eles tinham não era superabundante. E o que Deus quer de mim e de vós é uma fé superabundante. E mais uma vez eu remeto-vos para Jó. Quando o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13... E aqui nós temos a fé para evangelizar. Sabem porque é que a igreja evangeliza pouco? Porque a fé é pequena. Sejamos claros. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, diz Paulo. Como está escrito: criei, por isso falei. Porquê que eu falei? Por ter fé. Criei. Eu criei, por isso falei. Sabem porquê que eu falo? Porque a fé é grande. Nós cremos, por isso também falamos. É assunto para nós meditarmos seriamente. Uma fé superabundante deve traduzir-se num evangelismo também superabundante. É motivo para nós também refletirmos. Em Mateus, no capítulo 6 e versículo 30, e em Lucas 12, 32, que são passagens paralelas, nós vemos ali que a fé é importante para nós descansarmos quanto às nossas preocupações, quanto à nossa ansiedade. Às vezes estamos preocupados. A preocupação bate à porta de todos. Agora, como é que a gente reage? Como é que a gente... Se a preocupação bater à nossa porta, quem é que a gente manda atender? A fé. A fé vai lá atender a preocupação. Vai lá atender a preocupação. A ansiedade. E preocupações a vários níveis. Inclusivamente até quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de beber, quanto ao que havemos de vestir. Preocupações. Quando eu era um jovenzinho, que agora já sou um homem velho, e me converti, e depois pensei em casar, vou-me reportar àquele tempo, ok? Aquilo na minha cabeça era complicado. Era assim: eu vou-me casar? Tu tens capacidade para aguentar um casamento? Tens capacidade para... Sabes o que é que isso implica? Eu olhava para aquilo e ficava meio assustado. Mas assim: olha, eu nem vou pensar no assunto, vou confiar em ti. O termo é este: vou confiar em ti. E eu cheguei agora, qualquer dia já vou morrer, já passou. Nós temos de ter confiança, não estarmos preocupados, porque há coisas que nos preocupam. Um dia começa a ver a dimensão da nau, e quanto maior a nau, como se costuma dizer, maior a tormenta, começa a ver a dimensão da nau e diz assim: será que eu vou aguentar? Então, mas onde é que está a minha confiança? Pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Eu, por acaso, agora não consigo reproduzir, até porque aquilo é gráfico, mas há uma imagem muito gira, que é de uns pássaros a falar um com o outro, a comentarem a preocupação de um homem que estava lá ao pé da janela. E ela, pá, a gente não tem esses problemas que ele tem. O nosso Pai Celestial cuida da gente. Epá, estamos tranquilos. E é o homem. E o Senhor disse, o Senhor podia ter feito este desenho: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. E depois ele fala também dos pássaros, etc. Em Mateus 8:26 lemos assim: sobre a fé para vencer medos, tempestades. Ainda há bocado houve uma colega minha da Marinha, uma senhora que era civil, que era e é, agora até eu sou civil, e essa senhora, a quem eu tenho mandado sempre os vídeos do Pedindo Luz e até algumas meditações que também mando para ela, e ela hoje à tarde, ao fim da tarde, mandou-me uma mensagem e disse: gostei muito disto, mais ou menos. Como é que foi que ela disse? Isto é interessante. Ela virou-se para mim e disse assim: foi lindo que eu vi esta rapariga no Gocha. É um programa do Gocha, e ele nesse programa à tarde entrevistou uma rapariga. E eu, depois ainda por cima, ela mandou-me aqui uma coisa que é do Instagram dessa rapariga, em que é citado parte do versículo, que é de João 9, quando, isto até está em inglês, quando ele viu um homem cego de nascimento. Os seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem é que pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E eu disse assim: se ela disse isto, está aqui isto, eu tenho que ir lá ver. E fui ver. Puxei aquilo tudo para trás, fui lá ao sítio, fui ver o programa. E o programa era a entrevista a uma rapariga que foi uma sobrevivente do grande tsunami lá no Oriente. Aquele tsunami que morreram mais de 200 mil pessoas. Ela tinha 13 anos de idade quando aquilo aconteceu. E ela viu os pais morrerem. Os pais morreram, estavam lá com ela, no tsunami. Aquilo vale a pena, se vocês puxarem atrás, vale a pena ver, vale a pena ver. E depois aquilo é curioso, tem ali... É interessante porque aquilo é interessante de várias coisas. Mas eu estava a dizer isto por causa dos medos. Porque é uma coisa que ela diz na entrevista, e eu aconselho-vos a vocês lerem aquilo, porque a vida dela é interessante, que ela ficou órfã com 13 anos de idade, ela viveu muitos anos em Angola com os pais, o pai era piloto da TAG, suponho, depois foi para Macau, esteve lá como piloto também, tem um irmão que foi para a Austrália, também ficou piloto, e ela perdeu os pais. Acho graça quando ela, se vocês virem aquilo até ao fim, vale a pena, acho eu. Há ali muitas lições para aprender. Ela fala na minha casa. Eu depois queria ir para Macau, mas já não tinha a minha casa. E o gosto era assim, está-se a referir aos seus pais, não é? Ela chamava casa aos pais dela. A casa dela eram os pais dela. Não eram as paredes, porque essa existia. E depois ela veio para cá, para Portugal, esteve aqui no Seixal, tinha aqui família, depois foi estudar, tirou o curso, foi para a Inglaterra, foi para a Irlanda, e lá conheceu aquele que viria a ser o seu marido. Ouçam aquilo, que era interessante. Porque ela depois acaba por... Eu também achei uma coisa curiosa, porque eles gostaram um do outro pelo silêncio. Que é uma coisa... Ouçam com atenção. Silêncio, Nando, silêncio. E tudo indica, pelo contexto, e vocês poderão também tirar as vossas conclusões, que ele é crente. E ela também se tornou crente. Tanto que ela até dá testemunho da salvação ali, ao gosto, a dada altura.
Epá, é interessante, mas nada de convencida, nem... Epá, gostei. Mas ela é fora da caixa. Ela é uma pessoa que está fora da caixa. Aquilo, olha, esta coisa de gostarem um do outro pelo silêncio e coisas do género é uma coisa que é fora da caixa, isto não é normal. Há muita coisa ali fora da caixa. E uma das coisas que ela disse é o medo. Ela descreveu o que é que aconteceu quando o tsunami a envolveu e ela batia em tudo e não sei o quê, e foi abaixo, e a água puxava para baixo. E o medo. E ela disse, com o medo nós deixamos de ver, com o medo nós deixamos de raciocinar, com o medo, se uma situação é de pânico, com o medo ela ainda fica pior. Ouçam isto. E o Senhor disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança. Têm medo de quê? Onde é que está a vossa fé? Superabundante fé. Que é capaz de ser mais forte do que o mais forte vento, do que a mais forte vaga. Fé para vencer as dificuldades da vida. Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Nas dificuldades da vida. Às vezes tropeçamos, vamos a cair. Ei, estás a cair aonde? Onde é que vais? Estás a afundar? Nesse problema? Nessa dificuldade? Levanta-te, homem. Onde é que está a tua fé? Era Pedro, como vocês sabem. Para suprimento das necessidades, Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos ter desfornecido de pão? Vocês são mesmo homens de pouca fé. Estavam com o pão da vida ali, estavam preocupados como é que iam dar de comer àquela gente toda. Imaginem. Irmãos, o mesmo Senhor está connosco e nós temos preocupação de quê? Estamos com medo de quê? Preocupados com o quê? O mesmo Senhor está connosco. Até vos digo mais, nós temos uma vantagem em relação àqueles crentes da altura. Porque Ele estava ao lado deles. E Ele está dentro de mim, está em mim, pela sua graça. Depois temos aquela passagem das montanhas de problemas, não é? Uma montanha de problemas, e pá, eu vejo ali uma montanha, eu até escrevi isto. Uma cordilheira de problemas, não é uma montanha, é uma cordilheira. Às vezes são uns atrás dos outros, parece uma cordilheira deles. Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Se vocês tiverem fé, assim um bocadinho. Grão de mostarda não se vê quase. Agora imaginem uma fé super abundante. É incrível isto. Fé para ter entendimento. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porquê que ele disse? Porquê que ele falou nesta pessoa que tinha tanta fé? Por aquilo que entendia. E os outros eram os desentendidos que não entendiam nada. Estavam cegos. Fé para operar nos outros. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aquele paralítico, que foi aquele que desceu lá do telhado, a Bíblia, o Senhor diz, vendo a fé deles, a minha fé afeta os outros. E se ela for uma fé superabundante, imaginem o impacto nos outros. Neste caso concreto, este rapaz foi salvo. Este homem. Estou quase a acabar. Não desprezemos a fé. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais, tomem bem atenção a isto, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia. Sabem o que é que eles desprezavam? O mais importante da lei, desprezavam o juízo, a misericórdia e a fé. Desprezavam a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quando o apóstolo Paulo dá o testemunho dele na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 23, nós vemos que Paulo anunciava a fé que antes destruía. E eu cito,
somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Ele anunciava a fé que antes destruía. Apetece-me dizer que, assim como Paulo anunciava a fé que antes destruía, nós devemos anunciar a fé que antes desprezávamos. Não desprezemos a fé, irmãos. É fácil desprezar a fé. Oremos também como em Lucas lemos, eles disseram, os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Esta é a nossa oração, acrescenta-nos a fé. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, eu já fiz referência a isso, lemos assim: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Crescendo a vossa fé. Irmãos, eu hoje quero sair daqui com a minha fé mais crescida. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. De facto, que o Senhor nos ajude. É interessante quando o apóstolo Paulo fala acerca, eu não me esqueço sempre que se fala em fé, lembro-me da avó Timóteo, e aquela avó era conhecida, o que se lembrava dela era a fé que ela tinha, era uma fé não fingida, tanto da avó como da sua mãe, e lá está, acredito que a fé impactante da avó passou para a mãe de Timóteo, e isso é o que nos deve caracterizar, irmãos. Não vamos ser lembrados pelas nossas feições, mas vamos ser lembrados pela nossa fé. Que o Senhor assim nos ajude. Vamos chegar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais este culto de oração e estudo bíblico. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças pelo ensino da Tua Palavra, Senhor. Quando aprofundamos, Senhor, e quando procuramos este tesouro, Senhor, inefável, Senhor, onde quanto mais procuramos, mais encontramos. O filão é enorme, Senhor, e nós nunca iremos alcançar nesta vida, Pai, o fim, porque não tem fim, porque Tu és assim, Senhor. A Tua Palavra é isto, Senhor, e que Tu nos ajudes na nossa mente fraca e na nossa pouca fé, Senhor, a conseguirmos olhar para Ti de uma maneira pura, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, e é isso que Te rogamos, que nos ensines, Senhor, e que apures a nossa alma, Senhor, para termos uma fé genuína, não fingida, e uma fé que possa contagiar os outros, Senhor, como vemos na Tua Palavra. Te agradecemos mais uma vez por aquilo que foi dito, Senhor, Te agradecemos também pelo momento que passamos de oração para contigo, Senhor, te agradecendo, Senhor, e te continuando a rogar que sejas com cada situação, Senhor, e claro que sim, Senhor, que Tu és o nosso Deus e conhecedor de todas as coisas e certamente irás operar no Teu tempo, na altura em que Tu assim achares, e obrigado mais uma vez pela Tua palavra aqui preferida esta noite, Senhor, ajuda-nos e acompanha-nos agora onde quer que possamos nos dirigir, e que nos dês uma noite de descanso, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos acima de tudo, por tudo, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.